dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Quando nós ouvimos este evangelho ou leituras, mexe no som para mim, por favor, certo som. Quando nós ouvimos este evangelho ou uma leitura parecida, nós muitas vezes pensamos em coisas catastróficas, desgraças, não é? O sol vai escurecer, a lua vai perder o brilho, as estrelas vão cair do céu. Que cena, né? De catástrofe geral no universo inteiro. Mas se nós quisermos ouvir a respeito de desgraças e de catástrofes, nós não precisamos abrir o evangelho. Nós podemos ligar a televisão, que nós vamos ouvir o tempo todo, falando de guerras, de tribulações, de catástrofes, de violência e de coisas ruins. Elas estão aí, gente, e sempre elas estiveram. No passado tivemos guerra, hoje nós temos guerra, talvez hoje as guerras, né, sejam muito mais mortais e muito mais rápidas do que no passado. Mas guerra nós sempre tivemos, tribulações, também catástrofes, todas essas coisas, elas existiram, sempre. Mas por que Jesus fala disso como anúncio do final dos tempos? Na verdade, gente, é só uma constatação da realidade humana, não é? Muitas coisas que acontecem no mundo não acontecem por vontade de Deus, mas sim por vontade do homem. É o homem que cria violência, é o homem que faz guerras. Nós não encontramos no Evangelho Jesus mandando ninguém fazer guerra, ninguém ser violento. Ao contrário, ele fala de paz, fala de perdão, mas nós muitas vezes não ouvimos. Nós queremos fazer do nosso jeito, do nosso modo, né? Deixamos sair de dentro de nós as piores coisas que geram, né, o mal que nós vemos no mundo. Mas o Evangelho, ele fala de graça, fala de salvação, fala de esperança e não de coisas contrárias a essas coisas, mas sim de coisas boas. Fala aqui que todas essas coisas, elas estão presentes, mas o Senhor virá, né, com poder e glória sobre as nuvens. Mas é preciso entender também, gente, algumas coisas que são ditas aqui, que fala, né, que o sol vai escurecer, a lua vai perder o brilho, as estrelas vão cair do céu, mas não tem nada a ver com abalo cósmico, não tem nada a ver com o sol escurecendo, com a lua perdendo o brilho, ou com queda de estrelas, né, de meteoros, sei lá o que seja. Não, aqui é algo simbólico. Antigamente, as pessoas acreditavam que o sol, a lua e as estrelas eram seres animados, seres vivos, e acreditavam que eram deuses. Por exemplo, o sol era chamado de solis invictus, isto é, né, o sol que vence, era um deus. A lua também era uma deusa. As estrelas, elas cumpriam um destino cego. Até hoje tem muita gente que acredita nisso. Olha, nós, né, há quanto tempo que as pessoas acreditavam nisso e nós continuamos acreditando. Basta pegar um jornal que a gente vê lá o horóscopo, né? Da onde vai falar que Júpiter se alinhou com Saturno, com Urano, não sei mais com o quê, né? E vai acontecer isso. E quem estiver sendo regido por aquele signo do zodíaco, tem esse comportamento, vai acontecer isso com a pessoa. Todas essas coisas, gente. Será que essas coisas são reais? Elas existem? Lógico que não. A palavra de Deus já fala isso há muito tempo. Nós não devemos confiar nos signos, confiar nos astros, confiar nas forças da natureza. É certo, né, que a lua,
o Sol tem alguma influência na Terra, de alguma maneira, lógico que sim, mas esta influência não é sobre a vida das pessoas, o destino das pessoas. Por quê? Porque não existe destino, não existe destino, não existe algo que rege a nossa vida e tem que ser assim e não pode ser mudado. Quando a palavra fala da guerra, da violência, dessas coisas todas, não fala para dizer que tem que ser assim para sempre, só constata que é, mas dá uma dica para que isso seja mudado, para que isso seja transformado. Às vezes nós acreditamos em destino, achamos que certas coisas da nossa vida têm que acontecer desse jeito e não pode ser mudada. Pode, lógico que pode. Uma coisa ruim pode ser mudada. Cada dia nós podemos mudar o rumo da nossa vida. Por meio do quê? Por meio das escolhas. Às vezes nós chegamos a dizer até que Deus determinou para cada pessoa o dia da sua morte. É certo que Deus sabe o dia da nossa morte, mas quantas pessoas que abreviam o dia da sua morte? Não é? Se uma pessoa, por exemplo, sai por aí bêbada, não é? E ela bate o carro, ou ela mata alguém, vocês acham que chegou o dia da morte dela? Não, ela abreviou. Não é? Chegou o dia da morte daquela pessoa que ela atropelou? Também não, ela abreviou. Por que ela abreviou? Porque ela fez uma escolha errada e o resultado foi aquele, gente. É lógico, nós vamos morrer, isso é certo, né? Isso está determinado, que nós venhamos a morrer, que chega um determinado momento até nem é mais possível a vida, né? Com o passar do tempo, mas que vai ter que ser assim, vai ter que ser daquele jeito, e não tem jeito de fugir disso. Isso nós não acreditamos. Por quê? Nós não acreditamos, porque nós acreditamos em Deus. Por isso que fala que o sol vai perder o seu brilho, a lua também, as estrelas vão cair, isto é, nós não estamos mais debaixo de um destino cego, mas nós estamos nas mãos de um Deus que tem um propósito para a nossa vida. O propósito de Deus é desconhecido, mas Deus não pode ser desconhecido por nós. Nós temos que conhecer. Aí fala que Jesus vai voltar sobre as nuvens, com grande poder e glória. É certo, gente, que aqui está falando da segunda volta de Jesus, e o Evangelho deixa bem claro que nós não sabemos. Nós podemos perceber pelos sinais dos tempos, não é? Podemos perceber pelos finais dos tempos. Jesus hoje cita a figueira. A figueira era a última planta a ficar verdinha para o verão. As demais, elas já iam se renovando. A figueira era a última, não é? Jesus quer dizer assim, que vai haver, que tem alguns sinais bem claros da sua volta. Mas mesmo assim, gente, nós não sabemos quando. Alguns grupos tentaram marcar uma data. Os adventistas fizeram isto, não é? Não deu certo. Os testemunhas de Jeová também fizeram isso. Disseram que em 1917, o pessoal que marca o fim do mundo gosta muito de um ano terminado em 7, é sempre com 7, 1917, Jesus ia voltar, ia levar todo mundo para o céu. Aí passou 1917, não aconteceu nada, aí eles disseram, não, Jesus voltou, ele levou 144 mil para o céu, o resto não vai entrar lá. Tanto é que se você pegar uma revistinha do Testemunho de Jeová, mostra-se um lugar bonito, uma natureza bonita, todo mundo vestido de branco, mas não mostra ninguém no céu, porque o céu para eles já está fechado. A vida só é possível agora aqui na terra. Quem sobrou vai viver bem, mas vai viver na terra. Só alguns é que vão para o céu. Tirando isso, gente, quantas vezes nós já ouvimos falar do fim do mundo? Não é verdade? Quantas vezes? Em 1927, em 1957, em 1997, em 2000, fugindo um pouquinho do 7, né? Disseram que o mundo ia acabar, uma cidade próxima aqui, mas eu não vou falar onde.
as pessoas estavam indo de ônibus para uma outra cidade, e para passar nessa cidade tem que passar por uma ponte, e houve uma queimada, então encheu de fumaça, e aí todos desceram do ônibus gritando, disseram que a cidade vizinha já tinha acabado, agora estava chegando ali, né? De verdade, porque falaram tanto do fim do mundo, que as pessoas ficaram impregnadas, aqui perto, impregnadas dessa ideia do fim do mundo. Eu não sei se vocês sabem, gente, também era para ter acabado agora no dia 21 de setembro. Sabiam? Eu acho que não acabou, né? Pelo menos por aqui não, nós estamos aqui. Então, veja, é bobagem, falar isso é besteira. Jesus fala, ninguém sabe, até ele, enquanto ser humano, não sabia. Hoje, lógico que ele sabe, né? Mas naquele momento ele estava limitado. Mas o importante aqui, gente, não é saber o dia, é estar preparado para o dia. Porque se ele não vier, nós vamos. Isso é certo. Se ele não vier, nós vamos. A gente morre. Se ele vier, a gente não morre, né? Vocês sabiam. Se Jesus voltar, a gente não vai morrer. Então a gente não pode dizer que a morte é certa, porque se ele voltar, não é certo. Mas se ele não voltar, nós vamos morrer, não vamos ficar aqui para semente. Então, de qualquer jeito, nós vamos nos encontrar com Deus. A primeira leitura fala que nós devemos estar preparados. Como? Com medo? Não. A gente vê na internet, tem grupos que gostam de colocar medo nas pessoas, vai ter dias de trevas, somente acendendo vela benta, somente fazendo isso, somente fazendo aquilo. Gente, não dê ouvido para essas coisas. Tem gente que gosta do quanto pior, melhor. Parece que tem um prazer em perturbar os outros, em assustar os outros. O Evangelho não assusta ninguém. O Evangelho fala de esperança. O Evangelho fala que vai haver um novo recomeço, uma nova vida, e não a destruição, mas o recomeço. Jesus vai voltar. Nós temos que esperar isso. Não é? Medo nós temos que ter é do mundo do jeito que está, e não da volta de Jesus. Mas diz aqui que ele vai voltar sobre as nuvens. A nuvem na Bíblia tem dois sentidos. Em primeiro lugar, a nuvem é um lugar da revelação e da presença de Deus. É chamado no Antigo Testamento de Shekinah, isto é, a manifestação da glória de Deus. Nós vemos que quando o povo saiu do Egito, indo para Israel, a nuvem acompanhou aquele povo para que o sol não os queimasse. Então, manifestando assim a presença, a proteção de Deus, a mão de Deus sobre aquele povo, não é? Então, esta mão de Deus, gente, também está sobre nós. Cada um carrega sobre a cabeça, né, esta nuvem da presença de Deus, da glória de Deus, né, que nos dá força, que nos faz enfrentar as dificuldades, que nos faz ter esperança e não sucumbir diante das dificuldades da vida. É a mão de Deus, é esta nuvem que nos protege do mal, né? O sol também muitas vezes era o símbolo do mal, porque queimava, né? As pessoas viviam em lugar de grande calor, então o sol não era muito bom, né, para as pessoas naquele tempo. Então elas falavam que o sol era o símbolo do mal, e realmente, gente, o sol é o símbolo do mal, no sentido de que muitas vezes nós somos queimados pelas muitas provações, dificuldades e momentos difíceis da nossa vida. Mas nós não precisamos temer. Por que não? Porque a mão de Deus está sobre nós, nos guardando, nos protegendo, né, nos guiando, nos orientando. Não precisamos ter medo. Mas também diz que Jesus está sobre as nuvens. Não é? Se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer uma viagem, né, de avião, vai ver que quando o avião sobe, às vezes sobe em meio à tempestade, algumas vezes. Mas quando ele está lá em cima e passa as nuvens, há um sol bonito brilhando. O que quer dizer, gente, que Jesus está sobre as nuvens? Está sobre o controle da vida da gente. Não é? Ele está sobre as tempestades, ele está sobre o mal. E quando nós confiamos nele, é lá que nós estamos também. Não é? A nuvem lembra também tempestade, não é? Quando vai chover, primeiro o céu fica cheio de nuvens escuras, daí vem os relâmpagos, vem a chuva forte, e às vezes faz um estrago muito grande.
não é? Aqui fala também da grande tribulação, as tribulações da vida, os problemas da vida, as adversidades da vida, os momentos difíceis da nossa vida, muitas vezes vem como uma tempestade, aquela tempestade forte, né? Que destrói, que derruba, que carrega os nossos sonhos, que faz um grande estrago na nossa vida. Mas Jesus está sob o controle, e se nós confiamos nele, gente, por mais difícil que seja a nossa vida, por mais que sejam as nossas provações e dificuldades, nós estamos no lugar seguro, nós estamos acima das tempestades. Elas não têm o poder verdadeiro de nos destruir. Então é um chamado para nós cremos que Deus está presente e que Deus tem o controle da nossa vida. Quando nós temos essa certeza de fé, não só nós encontramos paz, serenidade, descanso, mas nós também aprendemos a andar em vitória, aprendemos a andar acreditando que nós somos capazes de vencer toda e qualquer dificuldade, de vencer toda e qualquer tempestade na nossa vida. Por isso que é um anúncio de esperança, é um anúncio de vitória que o Evangelho faz para nós, é um anúncio de salvação, mas logicamente que é preciso crer, e crendo entregar, deixar nas mãos de Deus, não no sentido de deixar que Ele faça tudo por nós, mas saber que Ele está nos conduzindo, e se Ele está nos conduzindo, gente, nós podemos ter a certeza que no fim dá tudo certo. Pode abalar tudo, pode cair tudo, pode ter uma confusão muito grande na nossa vida, mas se nós estamos nas mãos de Deus, por isso que é uma besteira enorme, né? Dá para entender quem viveu há 2000 anos atrás, que não tinha conhecimento de nada, não é? Agora nós que temos o conhecimento que nós temos, e ainda acreditar em horóscopo, acreditar em pedra, acreditar nessas bobagens todas, é no mínimo não usar a inteligência que Deus deu. Não é? É no mínimo para dizer, não usar a inteligência que Deus deu, porque para nós que temos fé, nós só temos uma pessoa em quem nós colocamos a nossa confiança, em Jesus, e colocando a confiança nele, gente, pode ter certeza que nós experimentamos o seu poder e a sua glória na nossa vida. Que o Senhor nos dê essa fé e nos dê essa abertura de coração, né, para que a gente possa também ver nos mais diversos momentos da nossa vida, principalmente nos momentos adversos da nossa vida, o Senhor vindo, né, com a sua nuvem de proteção e ao mesmo tempo sobre elas mostrando que Ele está no controle e nos ensinando pela fé a tomar controle e alcançar a vitória sobre toda a circunstância adversa na nossa vida. Amém. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, que a Tua palavra me ensine a confiar que o Senhor está no controle de toda a minha vida. Amém.